Bom, meus amigos, nós estamos recebendo com muita alegria aqui o nosso irmão Arthur Felipe de Azevedo Ferreira, que em 1997 prestou um grande serviço, 97, né, Arthur? A divulgação do Espiritismo Bem Entendido, que foi o livro Ramatiz, Sábio ou Pseudo-Sábio, que foi publicado pela editora M de Capivari. Tive a oportunidade até de comentar sobre o trabalho dele num dos programas que eu fiz da nossa querida irmã Marta Batista, e na época foi um alvoroço. Até me ameaçaram de processo, foi horrível. Mas ficamos ali rígidos, não tínhamos nada a temer, íamos até as barras dos tribunais se fosse preciso. Por falta de advogado não ia ser, né? Porque, meus irmãos, o que acontece ali? Arthur não quer polêmica no sentido da crítica destrutiva. O que Arthur quer é aquela polêmica que o Kardec considerava útil. Está lá na Revista Espírita de novembro de 1858, se não me falha a memória. Polêmica espírita. Há polêmica e polêmica, diz Kardec. E aquela da qual jamais recuaremos é a da discussão séria dos princípios que professamos. Esta é a que consideramos uma polêmica útil. Então nós temos que resgatar o verdadeiro sentido do que seria polêmica para o movimento espírita dentro até da própria concepção de Kardec. É o que o Arthur faz. Arthur simplesmente aplica a criteriologia desenvolvida e utilizada por Kardec na codificação do Espiritismo às obras, infelizmente, muito populares desse espírito, e infelizmente, porque vamos ver aqui as exposições, dentro da criteriologia kardeciana, se é possível chamar isso de espiritismo, porque aí é que está a questão. Nós seguimos aquela linha de orientação do professor Herculano Pires. Se estas doutrinas, estes autores espirituais ou encarnados, nada falassem a respeito de espiritismo, que estavam trazendo complemento ao espiritismo, ou não apresentassem esses conteúdos a título de espiritismo, nós nada teríamos que falar a respeito. Nada. Como não falamos de resto sobre outras doutrinas, que se situam nos seus devidos lugares, nas suas devidas conceituações. Cada coisa é uma coisa, e todos têm o direito de ser o que quiser. Agora, a partir do momento que uma concepção, que uma construção, que um trabalho é apresentado a título de espiritismo de forma questionável, evidentemente questionável, aí nós temos o dever de esclarecer a situação. Porque doutrina espírita não é alguma coisa inconsistente, melíflua e sem critérios que a justifiquem, que a conceituem. Nós temos isso na obra de Kardec. Então é uma questão de aplicação. É isso, então, que motiva esse tipo de atuação, como a do Arthur foi na publicação desse livro. E tantos outros que também militam nessa área, mas eu ressalto o trabalho do Arthur, porque foi feito dentro da norma espírita, inclusive de educação, de urbanidade, de comportamento, né? Há pessoas que, a título de fazerem críticas, perdem as estribeiras, como se diz. Isso não é uma atitude espírita. Agora, a discussão séria, como diz Kardec, dos princípios que professamos, isso será sempre útil ao espiritismo, e é o que vamos ver nesse trabalho do Arthur. Quem ainda não leu o livro, por favor, não deixe de ler. Basta acessar lá o candeia.com, é um site que vende de tudo, até livro espírita, né? E vocês poderão digitar o nome do Arthur, e aí aparece o livro dele, vocês fazem o pedido e entregam em casa. Assim também com as nossas obras e com tantas outras, e espíritas e espiritualistas também. De qualquer maneira, é importante para poder comprar, porque às vezes a gente não encontra nas casas por razões óbvias, né? Não só por problemas de distribuição das editoras, que são muito poucas as que realmente têm um trabalho bom nesse sentido, e por razões ideológicas também, né? Questões igrejeiras, política do movimento, é isso aí, acontece. Então eu quero pedir a Jesus que abençoe o nosso Arthur, quero agradecer a presença dele, né? Agradecer o fato dele ter aceitado o convite para ser nosso diretor, é nosso segundo secretário. Desde que o trabalho dele apareceu, nós já estávamos na AD, eu falei para o Américo, olha, a gente tem que dar um jeito de chamar esse rapaz para perto de nós, porque a linha de conduta é a mesma.
Nós queremos o espiritismo sério, com Kardec, sem medo de enfrentar as dificuldades que aparecem. Porque, repito, se eles não se apresentassem a título de espiritismo, nós nada teríamos que nos ocupar com eles, em nada nos ocuparíamos, como de resto fazemos com demais obras. Agora, como se apresentam a título de espiritismo e mais do que isso, de superação de Kardec, aí é nosso dever moral, como espíritas devotados que julgamos ser, agir. Né? E esse é o nosso papel, essa é a nossa tarefa. Não é a tarefa, é apenas mais uma tarefa, que é importante ser cumprida também. Bom, meus amigos, eu peço então a todos agora que elevem seus pensamentos a Deus. Como nós aprendemos no Livro dos Espíritos, a adoração é elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele que nos envie os seus mensageiros, os bons espíritos, para que possamos ter uma reunião de paz, de esclarecimento, de crescimento espiritual, consoante os critérios, os objetivos da nossa sagrada doutrina, revivescência do Evangelho magnífico do Cristo de Deus. Que a Tua paz, Mestre, nos envolva e permaneça conosco todos os dias de nossas vidas, é o nosso pedido renovado de sempre. Que assim seja. A palavra então, nosso querido irmão Arthur Felipe. Bem, queridos irmãos, um bom dia a todos, vocês que estão aqui presentes e também ao pessoal que está do outro lado lá na internet, no Paltalk, agradecendo as palavras do nosso amigo Sérgio Aleixo. E realmente é um tema bastante controverso por si só, mas obviamente não foi a nossa intenção ficar tão somente na controvérsia, tão somente na polêmica, mas sim na busca incessante pela verdade. Os espíritos superiores nos instruem que a nossa maior preocupação deva ser a procura pela verdade, assim como Jesus mesmo nos aconselhou para que buscássemos a verdade, porque ela nos libertaria e certamente nos liberta. E esse nosso trabalho realmente, desde o início, acabou provocando muita estranheza por boa parte dos nossos confrades, dos nossos amigos do movimento espírita. E nós explicamos por que isso acontece. Porque por milênios, por séculos, nós estivemos aí submetidos às próprias mensagens, às próprias comunicações dos espíritos, que são tão antigas quanto o próprio homem na face da terra. E por uma questão mesmo de desconhecimento, de total ignorância, àquela época, e até recentemente, antes da própria doutrina espírita vir a lume, nós estávamos condicionados a vermos os espíritos como deuses ou semideuses. Figuras inquestionáveis, figuras acima do bem e do mal. Enfim, estávamos, quando em contato com eles, condicionados a achar que a verdade estava ali e que não poderíamos contestá-los de maneira alguma. E, infelizmente, ainda submetidos a esse atavismo ancestral, há muitos de nós que ainda continuamos com essa mentalidade, de que tudo que venha do mundo espiritual deva ser aceito sem a menor crítica, sem a menor contestação, como se ali estivesse a verdade cristalina. No entanto, o Espiritismo não nos ensina assim, muito pelo contrário. E foi a partir daí, desta observação, e obviamente que ancorado, sustentado por pensadores como o nosso Herculano Pires, patrono da nossa AD e RJ, é que nós vimos percebendo que havia uma multiplicidade de obras, de livros, que nós encontrávamos na prateleira sob o título de espírita, sem ter um comprometimento com a doutrina e com os propósitos da mesma. E percebendo isso e tomando contato com essa literatura, e também tomando contato com os inúmeros alertas da espiritualidade na codificação espírita e também na revista espírita, nós notamos que havia
e até por uma influência familiar, né, já que os livros se encontravam à nossa disposição em casa, os livros assinados por um espírito chamado Ramatiz, cuja maioria das obras eram psicografadas, né, pelo médium Hercílio Mais. E fomos lendo e fomos observando aqui e ali as incoerências. Mas antes disso, antes de entrarmos propriamente nessas controvérsias, nós iremos fazer aqui um apanhado de alguns dos alertas da espiritualidade que fazem com que o nosso trabalho tenha essa base, tenha esse objetivo. Né? Quer dizer, não foi um objetivo tirado das nossas cabeças, ou porque o Arthur tem uma cisma com o espírito X, com o espírito Y, contra este e aquele. Não se trata de algo pessoal. É bom que se diga, e o nosso amigo Sérgio, logo de início, tratou de ressaltar. Na Revista Espírita, por exemplo, Kardec coloca lá, bem claramente, essa nossa questão inicial. Quando ele diz, não basta ser espírito. Isso é uma questão fundamental, que se não estiver bem consolidada, não estiver bem entendida, nós continuaremos achando que, se é obra dos espíritos, é bom e que não deva ser submetido a nenhuma crítica. Ele diz lá o seguinte, na Revista Espírita, em 1860. Não basta ser espírito para possuir a ciência universal, pois assim a morte nos faria iguais a Deus. Aliás, o simples bom senso se recusa a admitir que o espírito de um selvagem, de um ignorante ou de um malvado, desde que separado da matéria, esteja no nível do cientista ou do homem de bem. Isto não seria racional. Há, pois, espíritos adiantados e outros mais ou menos atrasados, que devem superar ainda várias etapas, passar por inúmeras peneiras antes de se despojarem de todas as imperfeições. Então vemos claramente aí que os espíritos, eles atravessam estágios de evolução e que se encontram em diferentes estágios e por isso são diferentes entre si. Disso resulta que no mundo dos espíritos são encontradas todas as variedades morais e intelectuais existentes, entre os homens e outras mais. Ora, a experiência prova que os maus se comunicam tanto quanto os bons. Essa frase é fundamental. Os espíritos mais atrasados se comunicam tanto quanto os mais adiantados. Não é porque está se comunicando e que venha ser um espírito comprometido com a verdade, ou que já possua toda a sabedoria e toda a moral já aperfeiçoada. Os que são francamente maus são facilmente reconhecíveis. Então esses, obviamente, se apresentam de uma maneira que facilmente nós identificamos que são maus. Então aí fica fácil, né? A nossa identificação pela própria linguagem que eles se utilizam, né? Pelo conteúdo, né? Muitas das vezes agressivo, violento. São chamados espíritos obsessores, ou aqueles que levam, né? Que estimulam o mal entre as criaturas. Estes se comunicam, são facilmente reconhecíveis. Agora, mas há também os meios sábios, falsos sábios, presunçosos, sistemáticos e até hipócritas. Estes são os mais perigosos, porque afetam uma aparência séria, de ciência e de sabedoria, em favor da qual proclamam, em meio a algumas verdades e boas máximas, as mais absurdas coisas. Então, vemos o relato do próprio Kardec, de que esses espíritos são, sim, a se temer. Porque, entre algumas verdades, boas máximas, ditados plenamente aceitáveis, eles colocam lá verdadeiros absurdos. E para melhor enganar,
não receiam enfeitar-se com os mais respeitáveis nomes. Ou se não são nomes respeitáveis, conhecidos entre nós, eles, por exemplo, se colocam entre participantes de alguma confraria esotérica importante, ou vestindo, ou se apresentando, né, ou dizendo ostentar turbantes e roupas alvinitentes, como se na aparência estivesse a importância da coisa. E não está. Nós sabemos também que os espíritos podem contrafazer o pensamento, podem se apresentar de uma maneira que não representa muito bem o seu estágio evolutivo, enfim. Os espíritos podem se utilizar de vários expedientes para melhor enganar. Então, ele diz lá que para melhor enganar, não receiam enfeitar-se com mais respeitáveis nomes, ou então esses espíritos também acabam procurando passar aos seus seguidores, ou aqueles que os leem, enfim, ou os que os ouvem, se tratarem de espíritos que se encontram numa posição mais adiantada do que realmente estão. Então são expedientes que nós sabemos que existem também entre nós encarnados, né? E também são utilizados até com mais, digamos assim, propriedade, ou com mais, enfim, com mais precisão pelos próprios espíritos. Por quê? Porque eles não podem ser vistos por nós, né? Então o fato de não poderem serem vistos, isso faz com que, né, a nossa imaginação alce voos ainda mais altos. E aí é que vem, né, dos aconselhamentos de Kardec, né? Separar o verdadeiro do falso, descobrir a trapaça oculta numa cascata de palavras bonitas, desmascarar os impostores. Eis, sem contradição, uma das maiores dificuldades da ciência espírita. E ele não está desestimulando isso, muito pelo contrário. Ele está dizendo que se deva fazer isso, e que isso é uma das grandes dificuldades que possui a ciência espírita, né? Por quê? Porque para superá-la, faz-se necessário uma longa experiência, conhecer todas as sutilezas de que são capazes os espíritos de baixa classe, ter muita prudência, ver as coisas com mais imperturbável sangue frio e guardar-se principalmente contra o entusiasmo que cega. É o que nós estamos vendo, infelizmente, no movimento espírita. O entusiasmo que cega. Qualquer coisinha as pessoas estão dizendo que maravilha, mas que coisa bonita. Qualquer livro que apareça, psicografado, mas isso é maravilhoso. Vamos esquecer que Kardec está superado, está ultrapassado. Isso foi lá no século XIX. Esquecendo que as verdades são imperecíveis. Elas não se modificam com o tempo e nem com os nossos gostos, né? E com as nossas preferências. Absolutamente. Então, o que nós estamos vendo aí é esse perigo de nós estarmos deixando de lado as bases e incursionando por esses caminhos que podem fazer com que o próprio movimento espírita encontre a sua derrocada. Mas como isso? Isso é impossível. Nós iremos demonstrar aqui que isso também é possível. Então, obviamente, como diz aqui, que nós não temos a pretensão de saber tudo. Ele diz aqui que se faz necessária uma longa experiência, conhecer todas as sutilezas que são capazes dos espíritos. É claro que nós não temos a pretensão de conhecer todas essas sutilezas. No entanto, com bastante prudência e nos utilizando de um critério que nós julgamos, e que Kardec também o julgou, né, os espíritos também, como sendo um critério de segurança para nós sabermos o que é verdade e o que não é justamente o critério da concordância universal, que nós aqui falaremos também, né, da universalidade do ensino dos espíritos. Então Kardec prossegue, né, terminando com esse texto, que com o hábito e um pouco de tato, chega-se facilmente a ver a ponta da orelha, mesmo sob a ênfase da mais pretensiosa linguagem. Mas infeliz do médium, que se julga infalível,
que se ilude com as comunicações que recebe. Ensiná-lo a ponto de fazê-lo achar sublime aquilo que por vezes é apenas absurdo e salta aos olhos de todos, menos aos seus. Então Kardec faz uma advertência aos médiuns, para que não se iludam com as comunicações que recebem, né? A pretexto de novidade, né? Espíritos que trazem comunicações fantásticas, maravilhosas, né? Descrições sobre outros mundos, profecias mirabolantes, geralmente catastróficas, sobre o futuro do planeta, conceitos espíritas misturados a outros conceitos que pertencem a outras religiões que são respeitáveis, mas que têm outros propósitos, outros objetivos diferentes das do espiritismo. Então é preciso muito cuidado, né? Kardec já nos advertia. Já no Livro dos Médiuns, né, já no contexto da codificação espírita, nós novamente encontramos muitos outros alertas de Kardec acerca das comunicações mediúnicas. E no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo Identidade dos Espíritos, que é um capítulo que nós sugerimos que vocês leiam e releiam, né, muitas vezes, quantas forem necessárias, nós vemos ali um subtítulo chamado Distinção entre os Espíritos Bons e Maus. E Kardec nos chama a atenção para essa distinção necessária, que se faz necessária para a identificação dos espíritos. Não é algo secundário, sem importância, absolutamente. É algo muito importante e que deve estar presente em toda crítica, em todo momento que nós tomemos contato com uma obra psicografada, com uma mensagem recebida via mediúnica, enfim. E ele nos diz assim: se a perfeita identificação dos espíritos é, em muitos casos, uma questão secundária, ele fala aqui, por exemplo, é querer saber, por exemplo, quem assinou determinada comunicação. Isso é uma questão secundária, muitas das vezes, né? Porque o que importa mais é o conteúdo da mensagem, e não quem assinou. Primeiramente, o conteúdo. Depois, nós teremos aí uma preocupação que é secundária em saber quem assinou. Sem importância, que é a perfeita identificação, não se dá o mesmo com a distinção entre os espíritos bons e maus. Quer dizer, a distinção que se faz necessária entre os espíritos bons e maus é uma questão primordial e muito importante. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar a nossa atenção, pois só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no Espírito manifestante, seja qual for o nome com que se aparente. E nós aí ousamos acrescentar algo ao que Kardec falou. E seja qual for o médium que seja o intermediário da comunicação. Porque no próprio Livro dos Espíritos nos diz que não existe médium perfeito na Terra. E não existindo médium perfeito na Terra, não existe médium que não possa ser enganado. Todo e qualquer um, esteja encarnado na Terra, todo e qualquer médium pode ser enganado. Então nós incluímos aí, né, médiuns conhecidos, encarnados ou desencarnados, todo e qualquer um pode ser enganado. O espírito que se manifesta é bom ou mau? Ele pergunta. A que grau da escala espírita pertence? Essa a questão capital. Então Kardec nos fala sobre a importância de nós estudarmos, por exemplo, e conhecermos a escala espírita. Escala espírita essa que nos ajudou a dar o nome ao livro. Ramatiz, sábio ou pseudo-sábio? Porque sábio e pseudo-sábio são denominações utilizadas na identificação de espíritos na escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, no item 100, que nós aqui aproveitamos. Não, daqui a pouquinho a gente fala um pouco, né, sobre os espíritos sábios e pseudo-sábios, mas vamos lá. Então ele nos fala disso, que é importantíssimo nós nos utilizarmos dessa conceituação para a identificação dos espíritos. Mais adiante também aqui,
no Livro dos Médiuns, Kardec nos fala um pouquinho, não Kardec, mas no caso aqui o Espírito São Luís, sobre os espíritos imperfeitos, no qual os espíritos pseudo-sábios se encontram. Dentro da escala espírita, o espírito pseudo-sábio é um espírito no rol ainda dos espíritos imperfeitos, aqueles que se encontram ainda distanciados, bastante distanciados, inclusive, da perfeição. Então, Kardec pergunta assim aos espíritos: o conhecimento científico de um espírito é sempre uma prova de sua elevação? Aí, dentre algumas palavras, os espíritos nos respondem da seguinte maneira: esses espíritos semi-imperfeitos são mais temíveis que os espíritos maus, porque na sua maioria juntam a astúcia e o orgulho à inteligência. Pelo seu pretenso saber, eles se impõem às pessoas simples e ignorantes, que aceitam sem exame, aquilo que nós falávamos anteriormente, as suas teorias absurdas e mentirosas. Então vamos começar exemplificando. Ramatiz, por exemplo, nos fala sobre vida física, não é espiritual, pessoal, está bem claro lá, no planeta Marte. E nós sabemos que, graças a Deus, pelo conhecimento científico e pelo avanço tecnológico já alcançado pela humanidade hoje, já foram enviadas àquele planeta várias sondas que fotografaram e mapearam 100% do planeta Marte. E lá encontraram um planeta desértico, um planeta com características bastante próprias, onde não encontramos lá vida como a entendemos. É bom que se diga, porque obviamente não descartamos a possibilidade de haver vida, no entanto, uma outra dimensão, enfim, há várias teorias, várias hipóteses. No entanto, ficou bem claro que a descrição encontrada no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, ditada pelo Espírito Ramatiz, em nada, absolutamente nada, encontra respaldo naquilo que lá encontramos. Um exemplo, ele lá diz que existem mares e oceanos no planeta Marte. Absolutamente. Não há sequer um pingo d'água na superfície do planeta Marte. Existe a possibilidade bastante grande de que a água existente esteja bastante presente no subsolo do planeta, nas profundidades do planeta. Isso é uma possibilidade. Ramatiz também lá diz que nós encontramos regiões ribeirinhas, canais artificiais construídos pelos marcianos, jardins, vegetação abundante. Absolutamente nada foi encontrado lá. Então, nós vemos aí que são teorias absurdas, porque não encontram respaldo na realidade. E as pessoas, infelizmente, muitos dos nossos irmãos, leem uma coisa dessa e se maravilham. Olha, que coisa linda, eu quero ir para Marte. Quando fica uma situação em que a própria doutrina espírita realmente fica em uma situação difícil perante aqueles que não acreditam, enfim, perante a própria opinião pública. E os próprios espíritas também acreditando numa coisa dessa. Então é algo que parece sem muita importância, mas tem sim os seus reflexos, o que nós também veremos daqui a pouco. Então, essas pessoas aceitam sem exames as suas teorias absurdas e mentirosas. Embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, realmente, não vai ser um livro desse que vai fazer com que haja oceano, mar, lago, vegetação em Marte. A verdade é que lá não tem nada disso. Então, os espíritos dizem que essas teorias, embora não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de produzir um mal momentâneo, porque entravam a marcha do espiritismo e porque os médiuns se enganam ingenuamente quanto ao mérito das comunicações que recebem. Olha que forte isso, pessoal. Entravam a marcha do espiritismo. E nós duvidamos disso? Podemos duvidar disso? Absolutamente. O resultado está aí.
em próprias casas ditas espíritas, vendendo às voltas com terapias estranhas, sem nenhum respaldo científico, substituindo a simplicidade da água fluidificada, do passe, por terapias estranhas, exóticas, sem a mínima preocupação com que sejam verdadeiras, que realmente tenham um efeito sobre as pessoas. Vendem incenso defumador, fazem com que os seus frequentadores, os seus médiuns, vistam roupa branca. Coisa que nós sabemos que não tem a menor importância, não vai ser a cor da roupa que vai influir em coisíssima nenhuma. Já se foi a época em que se acreditava nisso. Aliás, os próprios fariseus foram gravemente chamados à atenção por Jesus, justamente por se preocuparem excessivamente com a aparência, por vestirem roupas brancas, alvinitentes, mas pouco preocupados com o seu interior, preocupados com o que passam nos seus corações, nas suas mentes, querendo aparentar uma coisa que na verdade por dentro não eram, muito pelo contrário. Foram chamados de túmulos caiados, né? Cheios de podridão por dentro, mas por fora branquinhos, branquinhos. E aí vemos essas pequenas concessões de certos dirigentes espirituais a essas coisas que aparentemente parecem sem qualquer tipo de ameaça a coisa nenhuma. Mas que mal faz a pessoa acreditar nisso, acreditar naquilo. Mas essas coisas vão tomando vulto e vão iludindo e vão fazendo com que os graves objetivos do Espiritismo acabem se espargindo, acabem tomando outros rumos totalmente diferentes daqueles nos oferecidos, né, oferecidos a nós pela espiritualidade superior e também pelo próprio Kardec. Então, os Espíritos aqui continuam a advertência. Este é o ponto que requer grande estudo de parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns. Para distinguir o verdadeiro do falso, é que devemos convergir toda a nossa atenção. Gente, vou até repetir. Para distinguir o verdadeiro do falso, é que devemos convergir toda a nossa atenção. E aí nós novamente perguntamos, isso tem sido feito no movimento espírita? Nada. É só o médium psicografar a mensagem, aí aquilo toma forma de um livro, na mesma hora vai direto para o prelo, vai direto para a editora publicar. Não passa por qualquer tipo de análise rigorosa, metódica, nada. Pelo contrário. Ao contrário daquilo que Kardec sempre propugnou, ao contrário daquilo que os Espíritos nos alertaram a mancheias em grandes quantidades no Livro dos Médiuns e ao longo da codificação, na Revista Espírita também. Então a nossa preocupação com esta obra foi justamente essa, a de alertar contra esse tipo de postura. Não foi algo pessoal, nem se atém tão somente ao Espírito Ramatiz e as suas mensagens, é geral. A questão também do rustanguismo, sempre bem explicada, né, e com os alertas do nosso irmão Sérgio Aleixo, do Américo Domingos e tantos outros, são questões importantes, não são questões secundárias, são questões vitais mesmo. E esses alertas, minha gente, vêm sendo feitos por vários espíritos também, comprometidos com a verdade, comprometidos com o espiritismo. Nós, por exemplo, podemos ver algumas mensagens, por exemplo, do próprio, vamos ver que separar uma, são tantas, né? Nós podemos separar algumas aqui. Bem, essa que nós aqui já dissemos de Allan Kardec, onde no Livro dos Médiuns também, no capítulo das contradições e das mistificações, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: como é que espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? E os espíritos nos respondem: é que têm suas doutrinas. Os que não são bastante adiantados e julgam que o são, tomam suas ideias pela própria verdade, tal qual entre vós. Então os espíritos,
eles têm as suas próprias ideias. Eles têm as suas próprias explicações sobre certas coisas. Então, nós devemos ter cuidado com o seguinte, porque na codificação espírita nós encontramos o quê? A concordância do ensino. Isto é, espíritos superiores que demonstram ter sobre certas questões, certos princípios, a mesma opinião. E esse foi o critério utilizado por Kardec para, por exemplo, organizar as questões do Livro dos Espíritos. E uma das primeiras coisas que nós colocamos no nosso livro é justamente isso, esse critério de concordância, logo na introdução, onde nós aqui transcrevemos do Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, esses princípios, né? Onde Kardec coloca lá, no item 2, logo na introdução, como já dissemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Autoridade da Doutrina Espírita, que nos convoca ao controle universal do ensino dos Espíritos. Com que fim? De manter a unidade da doutrina. Isso é muito importante. Porque senão daqui a pouco nós teremos aí com o Espiritismo, se é que isso já não está acontecendo, a mesma coisa que aconteceu com o cristianismo. Uma colcha de retalhos, onde ninguém mais se entende sobre os ensinos de Jesus, sobre os ensinos lá encontrados no Novo Testamento. Porque cada um vem com uma interpretação diferente sobre aquelas palavras. Então, manter a unidade doutrinária é de suma importância para a própria sobrevivência, não do espiritismo, porque está na natureza, mas do próprio movimento espírita. Então, Kardec coloca lá, né, explicando o que vem a ser esse controle universal do ensino dos espíritos, dizendo que uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então ele não falou que a verdade estaria na comunicação através de um único espírito, através de um único médium. Não. Que a verdade nós poderíamos considerar, nós poderíamos encontrar através justamente disso, de uma multiplicidade de comunicações que dissessem a mesma coisa acerca de determinado assunto. Vê-se bem, continua Kardec, que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Ele continua dizendo que prova a experiência que quando um princípio novo tem de ser anunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao conteúdo, quanto ao fundo. Continua dizendo que se, portanto, aprouver a um espírito, a um só, formular um sistema excêntrico, como alguns aí estão propugnando, que é de reformar a doutrina espírita ou acrescentar a ele, a doutrina, determinadas práticas, determinados conceitos, o que nós devemos fazer? Baseado unicamente em suas ideias e com a exclusão da verdade, pode-se ter a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá diante das instruções dadas por toda parte, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Então é claro que nós confiamos no progresso, nós confiamos na providência divina, que vai tudo deixar claro no futuro. Mas nós temos que fazer a nossa parte também, não é só esperar as coisas acontecerem. É a nossa parte sendo colocada aí em prática, utilizando-os do senso crítico, procurando passar pelo crivo da razão tudo que nos chega através da mediunidade. É isso, é a parte que nos cabe. E não ficar só esperando, não, mas o espiritismo prevalecerá. Vai prevalecer, a verdade vai prevalecer, é claro. As verdades contidas no espiritismo, não que o espiritismo seja a verdade, mas as verdades que o espiritismo ensina prevalecerão. É claro que sim, mas não podemos ficar de braços cruzados. É a parte humana da coisa, é o movimento espírita. Que, aliás, está muito aquém, infelizmente, né, da doutrina em si. Temos muito ainda a avançar nesse sentido. E num capítulo da nossa obra,
intitulado Os Espíritos Pseudo-Sábios e o Sincretismo Religioso, né, na página 77. Vamos ver lá justamente esta noção do que seja um espírito pseudo-sábio, que se encontra lá no Livro dos Espíritos, como nós já falamos. Então se encontra lá o seguinte: esses espíritos estão na 8ª classe, digamos assim, né, que é feito de uma maneira bastante didática, e podem ser reconhecidos da seguinte maneira: dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem, tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa do reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, do qual ainda não puderam despir-se. Então, esses são os espíritos pseudo-sábios, né? São espíritos que certamente nós vamos encontrar ditados interessantes, verdades, mas também meias verdades. Por quê? Eles acham, né, que as suas ideias refletem a verdade, enquanto nós vamos verificar daqui a pouco que não é bem assim. Por quê? Porque, como dizem aqui, eles se iludem, né? Isso são reflexos dos seus preconceitos e se iludem com as ideias que possuíam quanto na vida terrena. Isso é o tal do atavismo, né? O atavismo religioso, principalmente. Bem, e nesse mesmo capítulo, nós encontramos aqui certos ditados de vários espíritos sobre essa tendência que, infelizmente, agregacionista que nós estamos percebendo no movimento espírita. Então encontramos aqui, por exemplo, Deolina Morim, por exemplo, nos falando o seguinte: que compreendida finalmente a posição do espiritismo em face de todos os cultos e com a atenção devida a todas as crenças, podemos afirmar, diz lá Deolina Morim, à luz da própria doutrina espírita, que o espiritismo não se subordina a qualquer sistema ou culto organizado. Por que nós estamos falando isso? Porque o que nós temos notado é que esses espíritos têm procurado promover, dentro do movimento espírita, uma verdadeira salada em termos de crença religiosa. Uns procurando fazer com que o espiritismo aceite práticas, por exemplo, e ideias do catolicismo. Outros procurando puxar a sardinha, como se diz, para o orientalismo, o esoterismo de maneira geral, para que o espiritismo aceite práticas e ideias, por exemplo, da teosofia, do hinduísmo. É o caso aqui de Ramatiz. Deolino Morim, porém, nos alerta que, como doutrina essencialmente progressista, recebe os enriquecimentos das ciências, como acompanha os fenômenos sociais e culturais, sem perder, todavia, a sua integridade e as suas características. Muitos acusam os espíritas de serem sectários, intolerantes, justamente por não aceitarem, pelo menos no que tange aos espíritas lúcidos, esses acréscimos. O espiritismo aceita, sim, mas conforme o enriquecimento advindo da ciência, por exemplo, principalmente, até mesmo da própria evolução do pensamento social, da psicologia, da sociologia, da antropologia. Por que não? São conhecimentos, é claro, que devem também serem colocados nos utilizando da lógica, da razão. No entanto, não faz com que o espiritismo perca a sua característica, a sua identidade. Nenhuma religião, diz Deolino Morim com bastante firmeza, nenhum culto espiritualista poderia absorvê-lo ou confundi-lo, a despeito da existência de aspectos comuns, porque as suas concepções basilares, tendo consequências filosóficas, científicas e religiosas, não permitem adaptações e concessões arbitrárias. Desta proposição, consequentemente, chegamos à conclusão
de que o Espiritismo é uma doutrina que basta a si mesma, sem empréstimos nem acréscimos artificiais. Por que nós estamos, então, falando disso? Porque nós encontramos lá estas propostas, uma proposta diferente na literatura, né, nos livros assinados pelo Espírito Ramatiz. É o que nós aqui listamos no nosso livro, em vários capítulos que nós agora faremos alguns breves comentários, porque certamente não tem como nós aprofundarmos todo o conteúdo do livro em apenas uma reunião de 1 hora e pouco. No nosso primeiro capítulo aqui, Espiritismo e Deturpações, nós verificamos o alerta do espírito Viana de Carvalho, no livro Reflexões Espíritas, através do médium Divaldo Franco, sobre essa tendência nossa no movimento espírita atualmente, de se trazer lá de fora coisas para o centro espírita. Ele nos alerta em relação a isso, dizendo o seguinte: e hoje, quando o Espiritismo sensibiliza milhões de vidas, o seu movimento parece deperecer, isto é, perder qualidade. Perdendo em qualidade o que adquire em quantidade. Vemos, infelizmente, dirigentes preocupados em encher as casas espíritas, atrair muitas pessoas, no entanto, abrindo mão da qualidade. Isto é, fazendo com que, por exemplo, as casas espíritas, em vez de se dedicarem ao estudo da doutrina espírita, que é o que efetivamente vai libertar as criaturas desse ciclo, erro, sofrimento, acabam, por exemplo, voltando-se tão somente, ou de maneira primordial, à assistência social, por exemplo. E às vezes nem é assistência social, é um mero assistencialismo, que tão somente vai atender aos estômagos vazios, que obviamente têm que ser atendidos também, mas não é por isso que nós devamos deixar de lado o ensino da doutrina, porque é isso que efetivamente vai libertar o espírito ali recalcitrante. Nós nos incluímos, né, nesse rol desse ciclo que nós acabamos de falar, erro e sofrimento, que faz com que nós venhamos a sofrer essas expiações, essas provas, enfim, para que nos libertemos disso, de modo a alcançarmos a evolução necessária, até mesmo para irmos para orbes mais adiantados, por que não? Esse é o objetivo. Se não estamos satisfeitos aqui com o planeta Terra, que procuremos nos esforçar para, então, irmos embora daqui conforme nosso merecimento, a nossa evolução já alcançada. Então ele diz isso, né? Que há uma preocupação hoje de atender muita gente, no entanto, abdicando do essencial. Adeptos precipitados, diz ele lá, tentam enxertar conceitos supersticiosos no organismo impoluto da doutrina, que dispensa apêndices. Veja, novamente, né? Vemos aqui o Espírito dizer, com muita propriedade, que o Espiritismo dispensa apêndices. Não tem mais nada o que acrescentar. O que for acrescentado será por questão de descoberta científica, de coisas que certamente nós acreditamos jamais desmentirão aquilo que está na codificação espírita. Me apontem um ponto só em que a codificação, ao Livro dos Espíritos, por exemplo, esteja em erro, ou esteja atrasado, ou que não explique de uma maneira que corresponda ao que nós aí já verificamos com o avanço da ciência, por exemplo. Eu, particularmente, não vi nenhum, muito pelo contrário. Em muitos pontos, a codificação está além da ciência na sua condição atual. Então é muita pretensão nós acharmos que será de uma hora para outra que ensinos desse jaez, desse porte, estarão ultrapassados, porque espírito X ou Y tem determinadas ideias e se julga uma espécie de reformador da doutrina espírita. Então ele diz lá, adeptos precipitados tentam enxergar conceitos supersticiosos no organismo impoluto da doutrina, que dispensa apêndices, permanecendo ideal conforme foi legada por Allan Kardec.
a invigilância de alguns simpatizantes, procura adaptar crenças ultramontanas ao texto doutrinário, para acomodar interesse, falta de coragem, e nós dizemos também incompetência, de falta de competência, né, para arrostar as consequências da fé na sua legitimidade. O Espiritismo, continua Viana de Carvalho, sobrepõe-se-lhes, porque nenhum exotismo pode fazer parte do seu contexto. Nós aqui já listamos alguns exotismos. A tal da roupa branca, a crença na possibilidade do incenso no defumador ter algum efeito sobre as pessoas, crença em amuletos, cristais, símbolos, práticas ou terapias ditas muito boas para limpar a criatura. Ah, não, você olha, você se coloca, você se submete a essa terapia, e aí você então vai estar com a sua aura, com o seu perispírito purificado. Absolutamente. A questão não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não adianta nós nos colocarmos à disposição dessas soluções simplistas para melhorar as nossas vidas, porque, gente, não vai adiantar. É muito mais fácil, realmente, nós nos submetermos a essas teorias estranhas, a essas práticas estranhas, porque isso exige pouco de nós, ou praticamente nada. Já o Espiritismo nos diz, de uma maneira bastante realista, que o caminho não é esse. Que o caminho é da reforma interior, é da modificação íntima. É de dentro para fora, existe perseverança, existe esforço, existe suor. Então, fácil seria, né, se fosse assim, mas não é, infelizmente. E aí, percebam a ligação que faz Viana de Carvalho com esses comentários e o que ele vai falar aqui agora. Teimam introduzir no seu conteúdo superior práticas que, embora respeitáveis, são do orientalismo, não se coadunando com a tercetura de verdade de que Allan Kardec se fez intermediário consciente. E a proposta do Espírito Ramatiz é justamente essa, de promover um sincretismo religioso, como se o próprio movimento espírita não padecesse disso no Brasil desde o seu início. Na medida que encontrou aqui um povo já com uma tendência sincrética enorme, principalmente alicerçada pelo próprio catolicismo. Então, inicialmente, o Espiritismo, quando aqui chegou, se encontrou com essa dificuldade, na medida em que o pensamento católico aqui predominava, muitos acabaram confundindo isso tudo, daí a questão do próprio rustanguismo, né, muito divulgada pelos nossos irmãos, né, que é justamente essa preocupação de irmãos que anteriormente eram católicos e se viram perdidos frente aos conceitos espíritas, em relação às suas próprias concepções passadas. E agora vem essa proposta, que é de fazer essa miscelânea, tornar o espiritismo uma autêntica salada, um autêntico saco de gatos, onde se aceita tudo. Daqui a pouco vamos ter tudo dentro dos centros espíritas, menos doutrina espírita. Vão ter karatê, jiu-jitsu, vão ter tudo quanto é terapia, tendências da psicologia, enfim, tudo, menos o espiritismo. Estão complicando uma coisa que é simples e que tem um poder, que tem uma força muito grande, na medida em que o espiritismo propala, o espiritismo ensina essas verdades que nós, por muitos milênios, não tivemos o conhecimento e que agora estamos tendo. E que são conhecimentos que certamente nos ajudam a nos melhorar. Nos ajudam a encontrar a harmonia necessária para o patrocínio do nosso desenvolvimento, a nossa evolução espiritual, que nós tanto falamos, mas ficamos meio perdidos. Eu tenho que evoluir espiritualmente, mas fica uma coisa meio sem muita consistência, na medida que o movimento vai se dispersando frente a essas novas ideias, né? Então, qual deve ser a nossa postura, segundo Viana de Carvalho, com a qual nós concordamos?
que cabe desse modo ao espírita consciente tolerar, mas não ser conivente. Percebam, não se trata de uma postura raivosa, de dizendo, olha, você segue o espírito tal, você está perdido. Absolutamente, não é nada disso. Vamos continuar respeitando os nossos irmãos, que têm lá suas ideias próprias, mas não, em termos de movimento espírita, nós não podemos ser coniventes e nos calarmos frente a isso. Foi a nossa preocupação ao escrevermos essa nossa humilde obra, que é simplesmente não nos calarmos frente àquilo que nós estávamos vendo, que muitos viram antes de nós, inclusive o próprio Herculano Pires. Assim que os primeiros livros de Ramatiz começaram a aparecer, né, ele não se calou. Ele foi para sua coluna no jornal e disse lá, gente, muito cuidado. Vamos ter cuidado com isso, vamos comparar, vamos nos utilizar do princípio da concordância, vamos analisar, vamos submeter ao cadinho da razão. E, com isso, angariou muitos adversários, muitos inimigos, mas fazer o quê? Até o próprio Jesus foi alcançado pelos seus adversários. Por que nós não o seríamos? Somos melhores do que Jesus em quê? Em nada. Então a gente fica nessa postura falsa, pseudo-caridosa, de aceitarmos tudo como cordeirinhos, enquanto não é nada disso. Estamos totalmente equivocados. Isso é uma outra falha no movimento espírita, infelizmente. As pessoas acharem que caridade é aquela postura, né, mansa, aquilo que a pessoa nem se acha a pulga do cavalo do bandido, não é nada disso. Ah, quem sou eu, né? Quem sou eu para contestar? Quem sou eu para dizer se está errado? Você é você, na medida que se você estudar, você trabalhar, você se informar acerca das coisas, procurar melhorar, teremos todos em condições de fazermos esse trabalho. Não é difícil. É algo que custa realmente, demanda suor, mas não é difícil, não é impossível. Então, Viana de Carvalho nos faz esse alerta, que devemos ser tolerantes, mas não sermos coniventes. Respeitar, mas não concordar com as tentativas de intromissão de seitas, de práticas, de crendices e superstições que fizeram a glória nas gerações passadas, poupando a doutrina espírita desse vandalismo injustificável. Ele chama de vandalismo. Olha que coisa forte. É um vandalismo realmente o que está sendo feito. Ao mesmo tempo, convidando a todos a uma releitura das suas bases. Ele nos convida a uma releitura de quê? É dos livros psicografados que estão por aí, enchendo as prateleiras? Não, é das bases, é da codificação espírita, através de Allan Kardec, através do trabalho de Allan Kardec. Então as pessoas estão complicando uma coisa que não precisa. Não quer dizer que não possam haver obras de encarnados e desencarnados que possam desenvolver o que consta da codificação. Aliás, o objetivo é esse. Mas daí subverter, contaminar, desmentir o que aqui está, é algo bem diferente. Então ele chama, né, isso de vandalismo injustificável, ao mesmo tempo convidando a todos a uma releitura das suas bases, em confronto com os avanços do conhecimento odierno. Nós já falamos isso. Para que se reafirme a indestrutibilidade dos seus ensinamentos, confirmados a cada momento pelas conquistas da razão, da tecnologia e da ciência. Não vai ser espírito X e Y que vai anexar alguma coisa à doutrina, não. Isso vai contra tudo que a doutrina nos diz, inclusive o princípio da concordância. O Espiritismo, continua Viana de Carvalho, é a doutrina que vem de Jesus através dos imortais, codificada pelo pensamento ímpar de Allan Kardec, para assinalar a era do espírito imortal e permanecer, traçando diretrizes para gerações futuras que nos cumpre desde agora, preservar através de uma conduta saudável, impoluta e compatível com os postulados que fulguram nesse colosso que é o Espiritismo, a doutrina libertadora dos novos tempos. Lindas e muito sensatas as palavras de Viana de Carvalho, porque refletem uma realidade constatável por qualquer um de nós que frequente qualquer casa espírita, ou a maioria
das casas espíritas. Não que todos estejam em erro, absolutamente. Não estamos desprestigiando o esforço das casas espíritas, absolutamente. Mas que existe essa tendência, de maneira geral, isso existe no nosso movimento. E seguindo esse critério da concordância, por exemplo, nós vemos que através de um outro médium e através de um outro espírito, o espírito Camilo, através do médium Raul Teixeira, ele faz o mesmo alerta, dizendo o seguinte, que com tristeza percebe-se hoje que o movimento espírita, que dispõe de tudo que a doutrina espírita lhe brinda para ser amadurecido, pujante e avançado, tem sido alvo das investidas das sombras organizadas e se encharcado com seus conteúdos peçonhentos e danosos. Olha que palavras fortes. Tão fortes ou até mais fortes que o Viana de Carvalho, através do médium diferente, disse há pouco. Daí, olhem a crítica que faz o Espírito Camilo. São núcleos, são centros criados para reverenciar personalidades humanas, vaidosas, que não abrem mão da relação de vassalagem. Quer dizer, é o tal do dono do centro. O que ele acha, pronto. Vamos largar Kardec, vamos largar a codificação, porque se ele acha, está achado e é isso que a gente vai fazer. É o tal do espiritismo à moda da casa, é o que mais tem por aí, infelizmente. Cada um achando muito, mas sem nenhuma base na codificação. São instituições montadas somente para atender os corpos, aquilo que nós falávamos anteriormente. Estão preocupados tão somente com assistência social, estão preocupados tão somente com a cura de corpos físicos, sem qualquer compromisso com o espírito imortal que permanece vagueando nas trevas de si mesmo. Quer dizer, as pessoas vão lá, frequentam, permanecem ignorantes. E aí continuam errando e contraindo o tal do, entre aspas, karma. Olha aí a influência do esoterismo e do hinduísmo, né? Karma é uma palavra que nós não encontramos na codificação. E aí foi incorporada. E karma não tem nada a ver, né, na concepção hinduísta, não tem nada a ver com a lei de ação e reação na sua base. São casas erguidas para desfigurar o pensamento espírita, em razão das mesclas, das misturas, implantadas com doutrinas, filosofia e práticas orientalistas e africanistas, que mesmo merecendo respeito, é claro, são propostas bem diferentes das do Consolador, das do Espiritismo. Não adianta, minha gente, querer misturar Espiritismo com Umbanda, misturar Espiritismo com Teosofia, misturar Espiritismo com qualquer coisa que seja, porque não tem como. Vai haver choque, vai dar choque sim. Vai dar confusão. Tem pontos em comum? É claro que tem. É claro. Essas doutrinas ensinam coisas boas? Mas é claro. Mas se somos espíritas, temos que procurar sermos fiéis ao conteúdo espírita. Porque senão o espiritismo está aberto também a você mudar. Se você não está satisfeito, não está concordando, o espiritismo não é impositivo. Ele não diz se você deixar de ser espírita, ou se você for espírita, você vai para o céu, e se deixar de ser espírita, vai para o inferno. Absolutamente. Pode-se ser ateu e estar fazendo coisas muito mais certas do que um espírita que vai ao centro espírita todo dia, por exemplo. Então não se trata disso. Mas é uma questão mesmo de coerência no nosso comportamento. Então, para nós finalizarmos com essa mensagem e darmos por encerrado esse nosso estudo de hoje, ele diz o seguinte, que ainda em nosso movimento espírita se tem confundido o caráter universalista do espiritismo com uma infausta tendência agregacionista, aqui que nós falamos, de pegar de tudo quanto é lado e trazer para o centro espírita. Pois ao invés de o pensamento espírita ajudar a ver ao mundo dentro da ótica da vida superior, para que o indivíduo saia do nível das considerações meramente materiais, vê-se que tudo que é encontrado de interessante mundo afora, deseja-se agregar ao espiritismo. E aí ele lista. E não é por acaso que nós estamos dizendo isso, porque é o que nós encontramos nesses centros, cujo mestre, ou um dos mestres, é o Espírito Ramatiz. Nós fizemos uma pesquisa de campo, nós fomos respeitosamente a vários núcleos com tendência
ao estudo, ou que faz um estudo dessas obras, e fomos ver o resultado. E fomos ver justamente isso que ele está nos alertando aqui, olha. Cânticos, terapias, experimentações psíquicas diversas, mantras, vestuário, aquilo da roupa branca que nós falamos anteriormente, jargões, festividades de gosto execrável e coisas outras ocupando variado espectro, têm despontado aqui e ali, em nome da doutrina espírita. E é isso que pega, como se diz, e como bem disse o Sérgio Aleixo no início. Que façam isso, tudo bem, é tudo respeitável, mas não em nome da doutrina espírita, porque aí não dá. Não tem nada a ver com o espiritismo, isso não tem nada, essas coisas não tem nada a ver com o espiritismo. E nem se deva agregar ao espiritismo, são bons aí fora, para determinadas funções, para determinados objetivos, mas o espiritismo não trata dessas coisas, nem se ocupa dessas coisas. Não que não sejam boas, muitas são, outras nem tanto, mas fogem aos objetivos do espiritismo. E aí ele termina dizendo, e o que é mais contristador, o que é mais triste, é que tudo isso se dá diante da postura inerme, passiva, das pessoas que aceitaram responsabilidades diretivas, os dirigentes, os diretores, das quais não dão conta. Tudo isso tem sido acompanhado com o consentimento dos que dirigem, coordenam e, entre aspas, orientam. Então, vemos aqui, e existem vários que nós transcrevemos nesse nosso livro, vários alertas da espiritualidade, do próprio Kardec, dos espíritos superiores que se comunicaram com Kardec, alertando sobre essa investida de espíritos não comprometidos com a doutrina espírita e que procuram com isso criar uma confusão no seio do nosso movimento, justamente para quê? Bater em quê? Tirar o quê? A unidade importante que deva haver no movimento espírita, porque é importante que isso exista, na medida em que não deva ocorrer com o espiritismo o mesmo que ocorreu com o cristianismo. Essa verdadeira colcha de retalhos, onde múltiplas religiões se dizem cristãs, mas não se entendem entre si. Então, pessoal, vai aí o alerta. Obviamente não deu tempo para a gente nem repassar alguns pontos na qual o Espírito Ramatiz resvala, na nossa opinião. Mas, de qualquer forma, o livro é uma pergunta que caberá ao leitor responder. Sábio ou pseudo-sábio? Então, eu convido vocês também a uma leitura desse livro. Dentro dos moldes que nos são comuns, nós não ganhamos nada com a venda do livro, é bom que se diga. Muito pelo contrário. Eu e o Sérgio até comentávamos sobre isso, né? Que o quanto nós gastamos e não recebemos nada. Mas, obviamente, que fazemos com todo o carinho. Se pudéssemos fazer mais, certamente o faríamos. Inclusive, é uma editora que nós julgamos séria, tem um trabalho junto aos presidiários lá em Capivari, né? Esse livro saiu das mãos deles, né? Irmãos nossos que resvalaram no caminho do crime, mas que hoje, graças a Deus, procuram através do trabalho se reerguerem, e é algo que isso é algo que nós, entre aspas, aí, nos orgulhamos de estarmos, de alguma forma, colaborando para o bem do nosso semelhante. E é isso que a doutrina espírita nos conclama, que nós procuremos nos melhorar cada vez mais, mas também não pensarmos só nessa nossa questão propriamente dita, mas pensarmos também no bem do nosso semelhante, para que as gerações futuras não encontrem um espiritismo deturpado, para que as gerações futuras encontrem o espiritismo tal como ele é, mostrando e ensinando as verdades, que não são do espiritismo, mas são verdades de Deus, são verdades da natureza, são verdades universais. Agradecendo a todos mais uma vez, a vocês que estão aqui, vocês que estão aí em casa, no Pautalk, através do Pautalk, ouvindo esse nosso estudo, e estaremos sempre à disposição para vir até aqui, enfim, respondemos perguntas em outras oportunidades, e certamente foi um grande prazer. Um bom dia a todos.